Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. A igreja hoje se veste com as cores do martírio para celebrar Santa Luzia, a protetora dos olhos. O nosso super abraço para os aniversariantes ouvintes: Ana Flávia Alvarez, de Natividade do Rio de Janeiro; Antônio, conhecido como Seu China, 8 anos hoje, de Formiga, Minas Gerais. Vida em abundância para vocês. Parabéns! Este podcast é um oferecimento. Viaje com o Padre Heriberto para os santuários do leste europeu, Polônia, Hungria e República Tcheca. Maiores informações, ligue 43 3334 4010. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde. Médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online, qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos falar dos funcionários e secretários governamentais, como era nos tempos bíblicos. Seria um tanto quanto exagerado falar de administração estatal, mas no decorrer de toda a história bíblica sempre houve necessidade de pessoas que servissem como administradores, exatores e secretários. Na Mesopotâmia e no Egito, havia escolas especiais para preparar esses funcionários. Talvez até no deserto, após a saída do Egito, houve pessoas encarregadas por Moisés de executar o recenseamento e de receber as contribuições para a tenda do culto e da reunião, chamado tabernáculo. Salomão dividiu o país em 12 distritos administrativos, colocando à frente de cada distrito um funcionário responsável pela cobrança dos impostos devidos ao rei. Outro órgão se ocupava do recrutamento de homens para os trabalhos forçados e incluía, entre outros, 2 secretários e um encarregado dos registros. A cobrança e o registro de impostos provavelmente foi profissão especializada no tempo dos reis. Em Samaria, por exemplo, foi encontrado um depósito com 63 óstracos, que é cacos de cerâmica usados para escrever, do tempo de Amós. A maior parte deles registra a entrega de vinho e óleo devidos à casa do rei. Também havia secretários para escrever cartas por ditado. Jeremias tinha um, Baruque, a quem ditava suas mensagens e que se encarregou de lavrar a escritura de compra quando o profeta comprou um terreno. Os exatores ou cobradores de impostos aparecem também nos evangelhos. Os romanos vendiam a agentes judeus o direito de cobrar certos impostos. Isso provocava forte ressentimento da maior parte da população. Os exatores trabalhavam para os odiados romanos. Frequentemente cobravam em excesso, sendo por isso considerados ladrões. Não podiam exercer cargos públicos ou religiosos, nem ser testemunhas em tribunais judaicos. Temos aqui alguns exemplos bíblicos para você ali buscar. Êxodo capítulo 30, versículos de 11 a 16, 1 Reis capítulo 4, Jeremias 36, 32 e Lucas capítulo 19. E é isso aí. Semana que vem vamos falar da medicina. Atenção, médicos e agentes da saúde, não percam o episódio da semana que vem. Jesus, no evangelho de hoje, se queixa da falta de coerência do seu povo. Sempre inventavam alguma desculpa para não aceitar a mensagem de Deus que Jesus anunciava. Na verdade, é relativamente fácil encontrar argumentos e pretextos para rejeitar quem pensa diferente de nós.
pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor, para que possamos hoje celebrar o seu martírio e contemplar um dia da sua glória. Amém. Mateus capítulo 11, versículos de 16 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come nem bebe e dizeis: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante de João, que é mais do que um profeta, e de Jesus, que é o Messias, esta geração hesita como pirralhos e se recusam a jogar o jogo. A expressão esta geração se refere a todos aqueles que são incapazes de ouvir, ver e julgar adequadamente. E Jesus censura os homens dessa geração por serem como crianças caprichosas, birrentas, que querem ser deixadas sozinhas, que não querem ser convidadas a fazer coisa alguma. Rejeitam uma atitude e também o seu oposto. Criticam uma proposta e também a outra. Ou seja, não está contente com nada. Prova da falta de sinceridade e de má vontade. Os cantos de alegria que convidam a dançar simbolizam a obra de Jesus, a sua comunhão de convivência com os pecadores. E os lamentos mostram ao João Batista e sua vida ascética. Ambos encontram rejeição desta geração. A geração da rejeição tomou a vida austera do Batista como desculpa para acusá-lo de estar possuído. A acusação dirigida a Jesus se refere à sua comunhão de convivência com os publicanos e os pecadores, que manifestava a sua oferta da graça para todos e a sua misericórdia. A censura, do beberrão equivale a inútil, preguiçoso, parasita. Diante de um julgamento tão ofensivo, duro e humilhante, Jesus tem uma justificativa para apresentar: as suas obras. Mateus fala das obras da sabedoria e diz que a sabedoria personificada é Cristo. 1 Coríntios capítulo 1. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras, diz o versículo 29 de hoje. A sabedoria mostra a ação de Deus na criação e na história. Exprime a vontade do Senhor, que se dá a conhecer através do Espírito. E esta alusão à sabedoria recorda o Eclesiástico, capítulo 18, versículos de 1 a 4, onde o Senhor é proclamado justo precisamente por causa das suas obras. As relações de Jesus com os pecadores, o acolhimento que ele dá, é a expressão da vontade benevolente de Deus, na qual ele adere nas suas ações, tornar-se um escândalo. Escândalo surge do fato de, com o seu comportamento, ele derrubar os muros que eles cuidadosamente ergueram entre eles e os de fora, para salvaguardar os seus privilégios. Jesus derruba tudo isso. Você já deve ter ouvido falar da santa de hoje, mas vamos conhecer um pouquinho a história de Santa Luzia. Os poucos dados históricos indicam que Luzia nasceu em Siracusa,
uma bela ilha da Sicília, na Itália. Sua família nobre e rica educou na fé e cedo fez ela o voto de virgindade perpétua a Deus. Tendo ficado órfão de pai, sua mãe desejou que se casasse com um jovem de distinta família, mas pagão. Luzia lhe pediu tempo para amadurecer a ideia e também a resolução de castidade. Neste período, a mãe ficou doente, sem esperança de recuperação, e Luzia propôs que peregrinassem à cidade de Catânia, ao túmulo de Santa Águeda, já então famosa pelos milagres concedidos. Ali foi a mãe curada, e depois disso, Luzia se recusou definitivamente a se casar. O noivo, revoltado, a denunciou ao governador Pascácio por não ter cumprido a palavra e por ser cristã. No julgamento, a quiseram forçar a sacrificar aos deuses e ameaçaram, entre outras coisas, de colocá-la num prostíbulo. Como ela não cedesse, foi cruelmente torturada e, por fim, decapitada no dia 13 de dezembro de 303. Santa Luzia, como eu disse no início, é considerada protetora das doenças dos olhos, que parece ser devido ao fato de que a palavra luzia em latim está associada à luz, que é percebida pelos olhos. E aí, gente, chama a atenção o fato, de 4 virgens, Santa Inês, Cecília, Águeda e Luzia, tivessem o privilégio de um ofício litúrgico próprio e serem mencionadas até hoje no cânon da Santa Missa. Todas elas foram muito veneradas na antiguidade. A pureza de corpo e espírito é de sumo agrado a Deus, e nos inícios do cristianismo, em meio ao mundo pagão que desprezava a virgindade, quis a Trindade exaltar particularmente aqueles que se dedicaram a esta virtude de corpo e alma. São um exemplo que sempre será atual. Não por acaso também nesses nossos dias, onde a sensualidade é exacerbada e leva tanta gente ao pecado. Não é possível querer agradar a Deus e ao mundo, ou seguimos os mandamentos de Deus, que de fato levam à felicidade verdadeira, ou ficaremos corrompidos, escravizados pelos prazeres ilegítimos, que por fim só trazem infelicidades e angústia, e pior, podem efetivamente levar as almas, ou melhor, perder as almas. Rezemos. Deus de amor e bondade, concedei-nos por intercessão de vossa queridíssima filha Santa Luzia, a graça de nunca perder de vista os vossos ensinamentos, para que, levando uma vida conforme a luz da vossa sabedoria e vontade, cheguemos a vos ver face a face no paraíso que não tem fim. Tudo isso vos pedimos também, por intercessão da sempre Virgem Maria. E hoje vamos dar uma bênção especial. Se você puder, neste momento, tocar os seus olhos, faça isso para receber a bênção. Então, por intercessão de Santa Luzia, padroeira da visão, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você, e nos despedimos com o refrão do Salmo número 1 da liturgia de hoje. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Amanhã nos encontramos por aqui. Até lá.